Olá a todos do Grupo Liberal, bem-vindos. Meu nome é Camila Azevedo, sou repórter de Política e Economia aqui do grupo. E hoje a gente vai falar com o professor Edson Ortiz, da Universidade Federal do Pará, a UFPA. Vamos falar sobre furto de energia. De 100% da energia do Pará, 27% é furtada. Professor, eu queria começar conversando com o senhor para a gente contextualizar o que é isso. O que configura o furto de energia? Quais são os tipos que existem dessa prática? Bom, é muito bom estar falando sobre esse assunto, que é um assunto de interesse público, porque furtar energia ou ligações clandestinas, como pode ser usado o termo, quer dizer, furto de energia através de ligações clandestinas, é crime, tá? O Código Penal, ele especifica no artigo 155 que isso é crime. Então, furtar energia não é algo simplesmente uma brincadeirinha ou querer levar vantagem. É crime e as pessoas podem ser responsabilizadas por esse tipo de atitude. Então, furtar energia são aquelas, de uma forma geral, é aquele consumidor que está ligado à rede, dando um bypass no medidor da concessionária. Então, ele está utilizando a energia sem essa energia elétrica ser registrada pelo medidor da concessionária. Isso que caracteriza qualquer tipo de fraude que você faça, para que o medidor não registre aquilo que você está consumindo de energia, isso é chamado de ligações clandestinas, furto ou o famoso gato, como se utiliza. Tá? Vulgarmente se chama de gato, que é uma ligação de alguém roubando da concessionária. E esse dado que você está colocando, o valor de 27% é um valor altíssimo. E isso traz um prejuízo enorme para a população, porque esse recurso ele poderia ser aplicado em investimento, melhorar essa rede de distribuição para que a gente tivesse uma energia de qualidade e, com isso, você acaba tendo dificuldade desse investimento. E é bom também lembrar que quando se rouba ou se furta energia elétrica, na realidade, você não está furtando só da concessionária, você está furtando de toda a população que paga essa energia. Porque dentro dos insumos que compõem a conta de energia elétrica, as características estão também embutidas dentro, as perdas, que são perdas técnicas, que podem ocorrer do sistema normalmente, o sistema está com algum mal planejado ou já está a vida útil dele vencida, então você tem perdas normais do sistema. Todo sistema tem perda, isso é normal, mas é bem pequena. E tem uma perda que a gente chama que é a perda não técnica. Essa perda não técnica é o furto de energia elétrica, que é crime. Eu sempre friso bem que é crime, que as pessoas tenham responsabilidade. Então, furtar, você não está furtando só da concessionária, você está furtando também de toda a população, que esse furto de energia todos nós pagamos, porque está embutido como perdas na fatura nossa de energia elétrica. Eu ia entrar nessa questão com o senhor de quem é que paga, né? Porque é óbvio, se você está gerando uma energia, se você está gerando um serviço, isso vai ter um custo. Então, essa conta vem para o consumidor, não vai para a distribuidora de energia, é isso? Vai. Ela tem um prejuízo porque ela deixa de fazer investimentos para melhorar a rede de distribuição dela. Com isso, tem as perdas técnicas que vão ocorrer no sistema, porque a demanda aumentou e você tem que duplicar essa rede, os investimentos vão diminuir, o faturamento também da empresa acaba diminuindo. Todos nós pagamos por um crime. Entendi. E quais são os riscos, professor, que estão envolvidos nessa prática? Tanto assim, eu digo na questão da distribuição geral, quanto para a pessoa que vai estar fazendo, né? Porque a gente sabe que manuseio de energia, você precisa de equipamentos certos, você precisa ter um certo conhecimento do que você está fazendo, senão isso pode acabar sendo fatal. O principal é o risco de perdas de vidas, porque são pessoas que, normalmente, as pessoas, tá, de uma maneira geral, ou algum técnico que faça esse tipo de burlar o sistema, ele se coloca em risco. Por exemplo, hoje, a concessionária, ela faz, principalmente na baixa tensão, que são a quantidade maior de consumidores que nós temos, que são os consumidores residenciais,
a concessionária tem mudado o padrão de ligação. Então, a conexão é feita, não é na baixa tensão, mas muito próximo à alta tensão. Então, normalmente, um acidente ali é fatal, porque a pessoa se expõe perto de um nível de 13.800 volts, quer dizer, qualquer descuido, a pessoa tem um acidente gravíssimo, tá? E normalmente vem a perder vida. Isso é um prejuízo grande, acidentes podem acontecer com as pessoas. Esse é o que eu falo com respeito às pessoas, o risco que está causando. E o outro risco é do próprio sistema. O sistema fica sobrecarregado, porque essa ligação com defeito ela não é distribuída igualmente entre as fases do sistema. Então, frequentemente, falta energia porque o sistema ficou descarregado e a proteção a proteção do sistema atua desligando o sistema e as pessoas são penalizadas por falta de energia. E, principalmente, os curtos-circuitos que podem ocorrer na instalação, que são feitos de uma maneira precipitada, as pessoas com o risco de serem presas fazem as coisas sem o menor cuidado, que já está errado, e não deveria fazer isso daí, mas toda a quantidade de risco é fundamental. Quer dizer, a qualidade da energia é prejudicada, você tem energia fora dos padrões que a Agência Nacional de Energia exige, por causa desses gatos que são colocados, começa a ter sobrecarga no sistema, falta de energia. Este é um grande problema, e o risco de acidente é o maior e infelizmente, ocorre frequentemente. Assim, na sua opinião, professor, o que poderia ser feito, né, de tática, acredito que pela parte da concessionária de energia elétrica para driblar esse problema? Seria mais fiscalizações? Inclusive, a gente recebeu outro dado aqui da própria ANEEL, que em 2019, por falta de fiscalizações, a concessionária daqui ela teve que pagar uma multa, que em valores corrigidos deu mais ou menos 16 milhões, né? Pagou em agosto do ano passado, deu mais ou menos 16 milhões, por falta de fiscalização, na questão tanto de as perdas técnicas e as não técnicas que o senhor citou. Seria mais falta de fiscalização? Seria isso que falta? Uma energia um pouco mais acessível? Não, a questão técnica, a concessionária ela tem buscado soluções. Tá? Tanto é que hoje os medidores eles são colocados na área externa do cliente. A ligação dele ela mudou o padrão, é bem próximo à rede de alta tensão. E um dado importante que a gente não fala, as pessoas acham que estão furtando energia e não é percebido. É percebido sim, porque quando a concessionária coloca os seus medidores no poste, ela sabe quanto é que ela está injetando de energia para aquela rede e quanto é que ela está recebendo de faturamento daquela rede. Então, é muito fácil já a concessionária, hoje, com toda a tecnologia que nós temos, saber quais são os locais que você tem esse maior desperdício, vou chamar assim, de energia elétrica. E pode ser questões técnicas ou não técnicas, como nós falamos. Então, a concessionária está investindo já nisso. Agora, só que nós temos uma região muito ampla e esses investimentos demandam tempo para ser feito. Mas muita coisa já está sendo feita e, lógico, só existe responsabilidade das pessoas quando tem fiscalização para que as pessoas sofram as penalidades legais. Senão, não adianta nós termos uma lei, se não houver a fiscalização, todo mundo abusa, porque sabe que não está acontecendo nada. Infelizmente, é verdade. Mas é fundamental já que se diga também que as pessoas são monitoradas em termos do consumidor, porque em cada unidade a concessionária coloca um medidor de energia que ela sabe para aquela região quanto é que ela está disponibilizando de energia e quanto é que isso está voltando em termos de econômico. E hoje, com todo o nosso sistema de gerenciamento elétrico, com inteligências artificiais, com controles que nós temos, então isso melhorou consideravelmente a fiscalização. Agora, lógico que precisa, sim, a fiscalização técnica, e por isso que a concessionária hoje, os medidores, tá, da maioria dos clientes estão na área externa, que ela não precisa pedir autorização para entrar na área do cliente para verificar se ele está furtando ou não energia. Quer dizer, sem o cliente saber, ela pode chegar lá e checar e verificar. Lógico que eles fazem isso com toda a segurança, tirando o medidor, chamando o cliente, olha, anota aqui que nós retiramos o seu medidor, você está ciente disso. E é o que tem que ser feito, é fiscalização mesmo.
Então, eu poderia elencar que a questão da fiscalização, mas medidas assim que sejam mais palpáveis para a gente conseguir escrever. Você mudar o medidor do cliente para ficar fora e aumentar a voltagem da rede seriam medidas que estão sendo usadas. Não, é a fiscalização. A concessionária tem que fazer essas inspeções técnicas. A única maneira de coibir, você pode ter todas as ferramentas de proteção, de colocar o medidor a energia, a ligação mais próxima da alta tensão. Isso são medidas que são feitas, mas o fundamental é a fiscalização. A concessionária tem que ir lá verificar e punir essas pessoas de acordo com a lei. Então, entendi. A fiscalização é a fundamental. Tá? Porque não adianta você ter toda essa tecnologia, saber quem está, pelo menos a área que você tem, a tecnologia te ajuda a você saber o seguinte, olha, essa área aqui é a área mais problemática. Então, eu não vou colocar a pessoa fiscalizando numa área que não tenha tanto problema. Eu vou atingir basicamente aquela área de maior problema. Então, fica mais fácil você constatar se as pessoas estão agindo adequadamente ou não. Então, você poderia colocar que tem que ser mais maciça essa fiscalização para que o usuário também saiba que ele está sendo monitorado. O carro da companhia está andando por aqui, os técnicos estão olhando a instalação externa, e isso cria uma espécie de um receio do usuário de estar fazendo coisa errada que não deveria fazer. Então, entendi. A fiscalização é fundamental. Entendi. A gente estava conversando um pouco sobre se existem aqui em Belém, ou talvez no Pará, áreas que sejam de mais probabilidade desses casos. O senhor tem informação sobre isso? Assim, que concentre mais, né? Não, é complicado a gente mensurar, porque em termos de quantidade do furto da energia, tá? São todo mundo, todos os consumidores, tá? Se tiverem uma oportunidade, tentam, às vezes, utilizar de forma fraudulenta para se beneficiarem. E, normalmente, como você tem mais consumidores residenciais, lógico que são mais pessoas que estão mais disponíveis para cometer a fraude. Mas tem indústrias também, que já saiu em matérias aí, indústrias, empresas grandes, que fazem esse furto de energia. E, lógico, por exemplo, às vezes você tem uma quantidade muito grande de clientes residenciais, falando assim, que pode estar utilizando essa prática indevida, mas, às vezes, o consumo, a quantidade de energia furtada por eles, às vezes, é menor do que um bloco grande de empresas. Tá? Então, é muito subjetivo nós apontarmos qual é uma área que, normalmente, a gente tem a tendência de dizer, o pessoal da invasão, a área periférica da cidade. E isso não é verdade. Tá? Todo mundo tem o mesmo risco. Tá? Lógico que aquelas instalações onde você tem uma segurança, por exemplo, prédios condominiais, é mais difícil, porque tem toda uma estrutura, tem uma sala própria, onde é feita essa medição de energia. Então, lógico que quando você cria dificuldade para que o problema ocorra, lógico que diminui o problema. Entendi. Uma dúvida até um pouco pessoal também. Existe uma quantidade de energia furtada que isso no sistema da distribuidora gere o alerta? Assim, não sei, uma casa de tantos cômodos está gerando tantos de energia. Aí, se é abaixo do normal, então já gera esse alerta. Porque você sabe o seguinte, por exemplo, todos nós temos um padrão de consumo de energia. Indiretamente, nós temos um padrão. Por exemplo, você tem a sua conta de energia e você sabe que mensalmente você gasta um certo valor. Vamos supor, eu gasto R$500 todo mês. Tá? Num mês, a minha conta caiu para R$50. Eu estou falando valores estimativos, tá? R$50. Alertam a concessionária, verifica, olha, esse consumidor, o que foi que aconteceu? Será que ele entrou de férias, saiu de férias, não sei o que mais? Então, já é um indicador que ali pode ter tido algum problema, que pode ser um problema sazonal, a pessoa viajou, fechou toda a instalação dela, o consumo dela, lógico,
que caiu. Agora, no próximo mês, a mesma coisa. Então, 2 meses é aquele padrão, porque todos nós temos um histórico de consumo. E esse histórico de consumo, hoje, com o serviço todo de informática, de monitoramento, a pessoa dispara alertas. Olha, o consumidor X lá, tá? O consumo dele está fora do padrão, da normalidade. Aí fica mais fácil a pessoa ir naquele consumidor e verificar. Pode ser um problema do medidor, que esteja, ou a pessoa viajou, ou a casa está fechada, coisa desse tipo. Então, tem ferramentas computacionais que podem fazer esse controle. Porque o padrão de uma pessoa não muda, um padrão de uma residência não muda. Tanto é que as pessoas questionam muito esse... minha conta eu pagava X, agora eu estou pagando Y, porque aumentou o valor da fatura de energia. Então, se serve para o consumidor dizer, olha, por que a minha conta aumentou tanto assim? Será que a tarifa aumentou? Ou está tendo um problema da minha energia? Será que está tendo um curto-circuito? Eu não sei, eu estou gastando mais energia. Aí, normalmente, nesse momento, ele chama a concessionária porque ele quer ver se o medidor dele está lendo adequadamente. Assim como a concessionária. Quando ela diz que o cliente consome X por mês e, de repente, esse valor cai consideravelmente, deve ter algum problema acontecendo ali, que pode ser um problema sazonal, que a pessoa saiu de férias, o imóvel está fechado, mas isso são alertas tanto para o cliente, que quando a conta dele sobe demais, ele chama a concessionária dizendo que o medidor dele está fazendo leitura equivocada, que pode acontecer, assim como o contrário com relação à concessionária. Entendi, professor. Quero te agradecer pela tua disponibilidade de ter conversado com a gente, tá bom? Acredito que foi uma conversa muito boa. Muito obrigada mesmo. Não, eu agradeço. Eu acho que é importante a gente fazer esse alerta, principalmente pela segurança das pessoas. Tá? Aqui, a Universidade Federal do Pará, a gente tem abertos curso para o pessoal leigo, mostrando o risco de você trabalhar com energia elétrica sem o devido cuidado, conhecimento, que pode trazer problemas técnicos para você, pegar fogo numa instalação que foi mal dimensionada, como também, principalmente, o risco de perdas de vida, ou deixar pessoas sequeladas, que é pior ainda, é um custo maior para a pessoa em si. Então, sempre estamos à disposição, espero ter ajudado na matéria, Camila. Se você precisar de alguma coisa, estamos à disposição, porque isso é uma missão da instituição, levar esse conhecimento para educar as pessoas também, para nos educarmos, tá? Não só educar os outros, mas educar. Obrigada mesmo, professor. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.